Nesse vídeo vamos resolver vários exercícios de derivadas. Vamos calcular a derivada utilizando a definição, vamos calcular derivadas utilizando a regra da cadeia, a regra do produto, a regra do quociente. Vamos também resolver exercícios que pede para encontrar os pontos críticos de uma função e também analisar a concavidade, pontos de máximos e mínimos locais, utilizando a derivada. Então, para começar, temos o exercício: encontre a inclinação da reta tangente à parábola y igual a 4x menos x² no ponto 13, usando a definição de derivada. Então, lembrando da definição de derivada, a gente tem que a derivada de uma função f ela é igual a o limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, aqui nós estamos calculando a derivada no valor x. Então, no nosso caso, nós vamos ter que a y', né, que é a derivada da y, vai ser igual ao limite quando h vai para zero. E aí aqui, nessa parte daqui, você vai ter que substituir, aonde aparece x aqui, você vai substituir por x mais h. Então, eu vou ter 4 vezes x mais h menos x mais h elevado ao quadrado. Então, tudo isso aqui, ó, é apenas esse pedaço daqui, que eu peguei essa expressão daqui, e aonde aparecia x, eu coloquei o x mais h. Agora eu vou ter menos, e aí, nessa parte daqui, quando você tem esse menos aqui, é sempre bom você abrir um parêntese para não ter problemas do sinal. Então, agora eu vou colocar exatamente a minha função, utilizando x aqui no lugar da variável, que vai ser, que é o que já está aqui já, eu vou colocar nesse pedaço daqui. Então, eu vou ter 4x menos x². Tudo isso sobre h. Agora, o próximo passo vai ser expandir isso daqui e ver o que eu consigo cancelar, porque o objetivo é você ficar com a expressão aqui em cima, onde eu possa colocar o h em evidência para poder cortar com esse h aqui, porque como o h está indo para zero, eu não poderia calcular esse limite aqui simplesmente substituindo o h por zero. Então, eu preciso primeiro tentar eliminar esse h aqui do denominador. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando h vai para zero. Então, eu vou ter 4x mais 4h. Utilizei a distributiva ali, do 4 com x mais h. Menos. Aí agora, isso aqui, eu tenho que primeiro elevar ao quadrado. Então, eu vou manter o parêntese por conta desse sinal aqui de fora. E aí, eu vou ter o quadrado do primeiro, x², mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2x vezes h, mais o quadrado do segundo, que é o h. Então, eu vou ter mais h ao quadrado. Então, eu elevei ao quadrado. E agora eu vou eliminar esse parêntese aqui, fazendo menos com mais e menos com menos. E aí eu vou ter menos 4x mais x². Então, tudo isso aqui sobre h. O próximo passo vai ser eliminar esse parêntese daqui, ó. Então, eu vou ter que pegar esse menos aqui e sair multiplicando por todo mundo. Então, isso aqui vai ser igual a o limite, quando h vai para zero, de 4x mais 4h menos x² menos 2xh menos h ao quadrado. E agora o que já tinha lá no lado de fora do parêntese
menos 4x mais x quadrado. Ok. Tudo isso sobre h. Agora vai vir a parte mais divertida, que é a parte de sair cortando coisa, para poder ficar com a expressão mais simples. Observe que eu tenho aqui esse menos x quadrado, ele vai poder cortar com esse x quadrado daqui. Então, vamos começar escrevendo aqui igual ao limite, quando h vai para zero. Então, cortou o x quadrado. Também vamos poder cortar o 4x com menos 4x aqui. E é isso. Agora vamos escrever o que sobrou. Então, eu vou ter 4h menos 2xh menos h ao quadrado. Tudo isso sobre h. Beleza, agora observe que aqui em cima, em todas as parcelas aqui, eu tenho o h multiplicando. Então, eu posso colocar o h em evidência, que o meu objetivo vai ser pegar esse h em evidência que eu vou colocar e eu vou cortar com esse h aqui de baixo. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando h vai para zero. E aí eu coloco h em evidência. Eu vou ficar com 4 menos 2x menos h. Tudo isso sobre h. Então, coloquei o h em evidência e agora eu consigo cortar esse h com esse h daqui. Isso aqui vai ser igual a... Então, aqui como eu cortei o h, e agora a gente não tem mais o h no denominador, eu posso simplesmente substituir o h pelo zero aqui. Então, aqui eu vou ter, substituindo o h por zero, vou ficar com 4 menos 2x. Então, eu vou ficar com 4 menos 2x. Então, essa é a derivada da função no valor x. Mas aí ele pede para poder encontrar a inclinação da reta tangente à parábola no ponto 1, 3. Então, ou seja, eu tenho o x igual a 1 e o y igual a 3 aqui. Isso aqui vai ser um ponto do gráfico da minha função. Observe que se você substituir o x aqui por 1, você vai obter 4 vezes 1, que vai dar 4, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, 4 menos 1 vai dar 3, que é exatamente o que tem aqui, ó. Então, isso comprova que, de fato, esse ponto aqui é um ponto da parábola. Mas aí o que importa para a gente aqui agora é o valor do x aqui. Como eu quero encontrar a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, e a gente sabe que a derivada da função ela nos dá justamente a inclinação da reta tangente, então agora eu posso pegar esse x aqui, né, e calcular a derivada nesse valor de x, que é 1. Então a gente conseguiu obter que o f' de x é igual a 4 menos 2x. Deixa eu escrever isso aqui resumido. Então nós obtivemos que o f' de x é igual a 4 menos 2x. Então, isso aqui é uma formulazinha que vai te dar a inclinação da reta tangente para qualquer valor de x que você quiser. E a gente quer o x igual a 1. Então, eu vou calcular o f' de 1. E aí, ao substituir o x por 1, eu vou obter 4 menos 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Então, essa é a inclinação da reta tangente nesse ponto daqui. Outra questão parecida aqui. Encontre a inclinação da reta tangente à curva y igual a 1 sobre raio de x no ponto onde x igual a a. Utilize a definição de derivada. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Aí ele fala aqui, né, no ponto x igual a a, tanto faz você calcular f' de a ou f' de x, as contas vão ser as mesmas. Mas vamos colocar do jeito que ele está pedindo aqui, f' de a. Eu poderia fazer f' de x, que nem eu fiz lá em cima, e no final eu vou ter uma expressão que envolve o x, e aí eu simplesmente substituiria o x pelo a. Mas como eu falei, tanto faz, você vai chegar no mesmo resultado.
Então, f' de A, então, utilizando a definição de derivada, é igual ao limite quando o h tende a zero, de f. E aí, como a gente está calculando a derivada no a e não no x, então eu vou colocar a mais h em vez de x mais h, menos o f de a. Lembra que lá em cima a gente utilizou f de x porque a derivada era no valor x, mas agora a derivada é no valor a, então eu vou colocar o a nesse lugar aqui, nesses lugares. Tudo isso dividido por h. Ok. Agora, olha só, eu vou até fazer separado aqui algumas contas. Observe que aqui eu tenho f de a mais h. Então, eu vou calcular aqui no canto quanto é que vale f de a mais h. Então, aqui eu tenho uma função y, né, que depende da variável x. Então, a gente pode pensar aqui, né, que nós temos a função o y igual a f de x. Então, eu tenho f de x igual a 1 sobre raiz de x. Então, eu quero calcular agora o f de a mais h. Então, observe só. Como aqui, né, eu tenho uma função da variável x, então, e agora eu estou colocando aqui um a mais h no lugar onde era o x. Então, no lugar onde tem x aqui na fórmula, eu também vou substituir por essa expressão aqui, a mais h. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz de a mais h. Então, é isso. E o f de a, novamente, né, como eu botei o a aqui no lugar onde era o x, então, na expressão aqui onde tem x, eu vou colocar o a também. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de a. Então, olha só. Aqui no numerador, eu tenho isso aqui menos isso aqui. Então, vamos fazer essa continha separada aqui para ver o que a gente vai conseguir obter. Então, eu quero calcular o f de a mais h, que é isso aqui. Então, eu vou escrever o valor do f de a mais h, que é 1 sobre raiz de a mais h, menos o f de a, que é 1 sobre raiz de a. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero juntar essas duas frações aqui em uma única fração. Então, para poder eu fazer a operação de menos aqui, eu vou ter que colocar tudo com o mesmo denominador. Então, eu vou calcular o MMC, que aqui nesse caso, né, como eu tenho essas expressões, vai ser simplesmente isso vezes isso, que vai ser o MMC. Então, eu vou colocar aqui uma fração bem grande e vou colocar aqui embaixo raiz de a mais h multiplicado com raiz de a. E agora a gente faz, né? Isso aqui dividido por esse denominador, que vai dar raiz de a. E aí eu pego agora o raiz de a e multiplico com 1, que vai dar raiz de a. Então, eu vou ter raiz de a aqui. E agora eu vou fazer menos, que é esse sinal que está aqui. E agora eu vou fazer isso aqui dividido por raiz de a, vai dar raiz de a mais h. E aí, raiz de a mais h multiplicado por 1 dá raiz de a mais h. Raiz de a mais h. Agora, vamos substituir isso aí naquela expressão lá em cima. Então, lá em cima eu vou ter igual ao limite de, com h tendendo a zero, de raiz de a menos raiz de a mais h, tudo isso dividido por raiz de a mais h multiplicado com raiz de a. E tudo isso vai ser dividido por h. Mas olha só, se você tem
toda essa expressão dividido por h, aí lembra que você dividir uma fração por alguma outra coisa é o mesmo que você multiplicar a sua expressão. Deixa eu copiar isso aqui. É a mesma coisa que você... Então, assim, você dividir essa expressão por h, que você pode pensar como sendo h sobre 1, é a mesma coisa que você multiplicar pelo inverso disso aqui. Então, se eu tenho h sobre 1, eu vou ter, o inverso vai ser 1 sobre h. E aí, ao você multiplicar essas duas frações, você faz isso aqui vezes o 1, que vai dar isso aqui mesmo, e você faz isso aqui vezes o h. Então toda essa expressão daqui é igual ao resultado disso aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando h vai para zero, de raiz de a menos raiz de a mais h sobre... Então, eu vou colocar o h aqui na frente para ficar mais bonitinho na hora de escrever. Então, eu vou botar aqui o h, raiz de a mais h, sobre raiz de a. Então, beleza, temos essa expressão aí. Mas observe que eu ainda não consigo substituir o h aqui por zero, porque senão eu vou obter um zero aqui no denominador. Então, eu ainda tenho que arrumar algum jeito de cancelar esse h aí do denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Assim, o objetivo é que apareça um h aqui em cima multiplicando todo mundo. Aí, olha só, se eu pudesse extrair, eliminar essas raízes aqui, ó, você observa que eu teria que esse A iria cancelar com esse A, ponto do sinal de menos, ia sobrar somente um H aqui, que aí seria o ideal, que a gente conseguiria cortar com esse H. Mas como é que eu faço para poder eliminar essa raiz aqui? Então, uma técnica muito útil e que é muito utilizada em vários casos é você pegar e você multiplicar essa fração aqui inteira pela seguinte expressão, vezes raiz de a mais raiz de a mais h. E aí, tudo isso sobre a mesma coisa, raiz de a mais raiz de a mais h. Observe que, ao multiplicar isso aqui por essa fração, eu não estou alterando o resultado de nada, porque quanto que vale essa fração? Essa fração é alguma coisa dividido por ela mesma. E aí, uma coisa dividida por ela mesma vai dar 1. Então, multiplicar isso aqui por 1 não vai alterar em nada no resultado. Então, não tem problema. Então, vamos fazer essa multiplicação. E por que eu fiz isso? Porque aqui agora eu tenho ó, raiz de a menos raiz de a mais h. E aqui eu tenho raiz de a mais raiz de a mais h. E quando eu tenho o produto de uma coisa do tipo, por exemplo, w mais e multiplicado por w menos e, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar w ao quadrado menos e ao quadrado. Então, isso aqui sempre é verdade. E aí, justamente o que eu estou querendo aqui, né? Eu tinha uma coisa menos outra, e aí eu coloquei essa coisa mais a outra. Que aí eu vou poder usar essa regrinha aqui. Então, isso aqui vai ser igual a o limite quando h tende a zero. E aí, agora eu vou fazer isso vezes isso, menos isso vezes isso. Mas aí, ao fazer raiz de a vezes raiz de a, eu vou ficar com raiz de a ao quadrado, que vai cancelar a raiz com esse quadrado, vai ficar somente o a. Então, raiz de a vezes raiz de a é igual a a. E aí, menos, eu vou abrir um parênteses aqui, e aí o que acontece? Aqui agora eu tenho raiz de a mais h vezes raiz de a mais h, e isso vai fazer com que a raiz também se cancele, sobrando apenas o a mais h. Então, eu vou ter o a mais h. Beleza. Tudo isso sobre... Agora eu vou ter que repetir, vou ter que botar isso aqui, tudo multiplicado por isso aqui tudo. Então, eu vou só
escrever a expressão completa aqui. H vezes raiz de A mais H vezes raiz de A multiplicado, eu vou abrir um parêntese, muito importante, porque aqui eu tenho a soma de duas coisas. Então, eu vou botar aqui raiz de A mais raiz de A mais H. E aí, olha só, agora eu vou eliminar esse parêntese aqui. Então, isso aqui é igual. E aí eu vou copiar tudo aqui, para não ter trabalho de escrever tudo de novo. Então, aqui em cima, eliminando parênteses, eu vou fazer menos com mais, e menos com mais vai ficar tudo menos. Então, eu vou ficar com menos A, menos H. E aí eu posso cancelar esse A com esse A aqui, e aí vai sobrar somente menos H, que aí eu posso cancelar com esse H aqui. Então, isso aqui vai ser igual a o limite, quando o H tende a zero. Como eu tinha o menos aqui, né? Então, eu estou cancelando somente o H com esse H. Então, eu vou ter que botar menos 1 em cima. Então, eu vou ter menos 1 sobre... E aí, eu tenho essa expressão aí de baixo. Deixa eu copiar que fica mais fácil. Agora, como eu tenho que o H está multiplicando com todo mundo aqui... Ah, não, o H eu já cortei, na verdade. Aí agora, como você observa que eu consigo agora substituir o H por zero, que não vai ficar com zero no denominador. Então, eu vou ter que... Esse limite aí vai ser igual a menos 1 sobre... então, substituindo o H por zero, vai ficar com a raiz de A vezes raiz de A, que vai cancelar a raiz. Então, assim, observe aqui, ó, o H é zero. Então, o H sumiu, o H sumiu. Então, eu vou ficar com raiz de A vezes raiz de A, que vai dar A. Tudo isso multiplicado por raiz de A mais raiz de A, porque aqui o H sumiu, né? Então, raiz de A mais raiz de A, que vai dar 2 raiz de A. Então, eu vou ter 2 raiz de A. E aí, eu posso reescrever isso aqui de uma outra forma, que vai dar menos... Vou colocar aqui o menos no sinal de fora. O sinal de menos fora da fração. E aí, 1 sobre 2A raiz de A. Então, essa vai ser a derivada no ponto A. Então, nós acabamos de calcular f' de A. F' de A igual a menos 1 sobre 2A raiz de A. Isso foi a letra A. Agora ele pede para poder encontrar as equações das retas tangentes nos pontos 1, e 4,5. Então, vamos primeiro fazer no ponto 1. Primeiro passo é encontrar qual é a inclinação da reta tangente no ponto 1. Então, nós temos o ponto 1. Nesse caso, você tem o x igual a 1 e o y igual a 1. Então, a gente vai usar o valor do x aqui no lugar do a para encontrar a inclinação da reta tangente. Então, você vai ter f' de 1 é igual a menos 1 sobre 2 vezes 1 vezes raiz de 1, que é igual a menos meio. Então, essa é a inclinação da reta tangente. E aí, para encontrar a equação da reta tangente, a gente vai usar a seguinte fórmula. Se você tem um ponto que eu vou chamar aqui de x1, y1, e você tem uma inclinação m, então a equação da reta que passa pelo ponto x1, y1 e tem inclinação m é dado por y menos y1 igual a m
vezes, abre parêntese, x menos x1. Então, utilizando essa fórmula, agora a gente vai utilizar o ponto 1 no lugar do x1 e y1. Então, aonde tem o x1, você vai substituir por esse 1 aqui, e onde tem o y1, você vai substituir por esse outro 1 aqui. Então, você vai ficar com y menos 1 igual a... O valor de m é menos meio. Então, você vai ter menos meio vezes x menos... E aí, no lugar do x, você vai botar o 1. E isso aí vai dar y igual a menos x sobre 2. Aí menos com menos do 1 lá vai dar mais meio. E mais 1, que foi esse menos 1 aqui que passou para cá. E aí juntando agora isso aqui, você vai ter y é igual a menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Meio mais 1 dá 3 sobre 2. Então, essa é a equação da reta tangente à curva que passa pelo ponto 1. Agora, iremos encontrar a equação da reta tangente que passa pelo ponto 4, meio. Então, você tem o ponto agora 4, meio. Então, o primeiro passo é encontrar a inclinação, que é dada por f' de 4. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre 2 vezes 4 vezes raiz de 4. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre 16. Então, essa é a inclinação. E aí, utilizando essa formulazinha aqui para encontrar a equação da reta, você vai ter y menos y1, que nesse caso aqui é o meio, igual a m, que nesse caso aqui é menos 1 sobre 16, vezes x menos o x1, que nesse caso aqui é o 4. Então, isso aqui vai ser, eu vou ter y igual a menos 1 sobre 16, mais 4 sobre 16, mais meio. Esse meio aqui é a mesma coisa que 8 sobre 16. Então, vamos escrever dessa forma para poder a gente já conseguir juntar tudo. 8 sobre 16. Então, você vai ter que y é igual a menos... eu esqueci do x aqui, né? Tipo assim, na hora de multiplicar isso aqui pelo x, eu não coloquei o x aqui. Então, deixa eu corrigir isso. Então, tem um x aqui. Então, você vai ter menos x sobre 16. E aí, agora eu posso somar 4 mais 8, que vai dar 12. 12 sobre 16. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico que passa pelo ponto 4, meio. Vamos para outra questão. Se uma bola for atirada ao ar com velocidade de 10 metros por segundo, sua altura em metros depois de t segundos é dada por y igual a 10t menos 4,9t². Encontre a velocidade quando t igual a 2. Então, a gente sabe que a velocidade ela é a derivada da função posição. Então, essa função aqui, ela determina a posição da bola ao longo do tempo. E aí, a velocidade, como é a taxa de variação,
a taxa de variação da posição da bola, né, o quão rápido ela está variando, é justamente a velocidade. Então, a derivada disso aqui vai dar a velocidade da bola. Então, vamos calcular a velocidade. Y', vai ser a velocidade, é igual a 10 menos... E aí, 2 vezes 4,9 vai dar 9,8, então menos 9,8 t. Então, essa é a fórmula da velocidade. E aí, a gente agora quer calcular a velocidade exatamente no tempo 2, ou seja, após 2 segundos dela ter sido lançada. Então, a gente vai ter que substituir o t aqui por 2. Então, você vai ter 10 menos 9,8 vezes 2, que vai ser igual a... Então, 10 menos 19,6, que vai ser igual a menos 9,6 metros por segundo. Mas o que quer dizer essa velocidade negativa? Olha só, a altura da bola em metros é dada por essa expressão daqui. Então, a altura, né, ela você tem aqui no chão, vai ser a altura 0, né? E aí a altura ela sobe assim. Então, isso aqui vai ser a altura. Então, ó, essa função aqui, né, a parte positiva, né, no caso desse y aqui, o positivo é indo para cima. Então, se a velocidade ela fosse positiva, significaria que ela estava indo para cima com essa velocidade. Mas como eu tenho aqui um valor negativo, significa que essa bola já subiu e agora ela já começou a cair. E aí, nesse momento que ela começou a cair, a velocidade dela nesse momento aqui está sendo de 9,6 metros por segundo. Então, o sinal de menos indica que ela está caindo. Mas essa é a resposta da questão. Menos 9,6 metros por segundo. Cada limite representa a derivada de certa função em certo número a. Diga o que são f e a em cada caso. Então, aqui está dizendo que esse limite aqui é a derivada de alguma função em algum número a. E quer saber qual é a função e qual é o número a. Então, o primeiro passo é você lembrar qual é a definição da derivada. Então, a derivada de uma função f é igual a... Vou colocar aqui a derivada no ponto A é igual ao limite, quando h vai para 0, de f de a mais h menos f de a sobre h. Então, temos que identificar em cada uma dessas expressões aqui quem é a função f e quem é o número a. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um número mais h, então, observa que isso aqui se assemelha com essa parte daqui, né? Então, é natural pensar que a função, em primeiro lugar, o valor a aqui nesse caso, então 33, o a seria igual a 1, que é isso aqui, e a f, né? A f ela está pegando o a mais h e está elevando a 10. Então, aqui nesse caso, o f de x, ele pega o x e eleva a 10. Então, na hora que eu botar o a mais h aqui, vai ficar, no lugar do x aqui, o a mais h elevado a 10. E só para conferir, né, aqui ele teria que aparecer, já que o a é 1, aqui teria que aparecer o f de 1. E de fato, ó, se eu for calcular aqui o f de 1, isso aqui vai ser igual a 1 elevado a 10, que é igual a 1, que é exatamente o que está aqui.
Então, nesse caso aqui, nós temos a derivada da função f de x igual a x elevado a 10 no ponto a igual a 1. Agora vamos resolver o 34. No 34, aí novamente, né, você tem aqui um certo número mais h, então a primeira coisa que a gente pode pensar é que o 16 seria o valor de a. Então aqui você teria o a igual a 16. E a função, ó, ela está pegando, se o a for isso aqui mesmo, então ela está pegando o a mais h e está colocando dentro de uma raiz quarta aqui, ó. Então, a gente pode pensar que o f de x é igual a raiz quarta de x. Então, ele pega o x e coloca dentro de uma raiz com índice 4 aqui. Então, só para conferir, né? Aqui ele deveria, para conferir se a gente está certo, aqui deveria aparecer o f de 16. Então, o f de 16 é igual a raiz quarta de 16. Aí, observando que o 16 é igual a 2 elevado a 4. Então, eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 4. E aí, eu posso cancelar aqui a raiz com o 4 aqui, que é igual a 2. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, parece que o nosso palpite aqui está correto. Então, no 34, nós temos que o a é igual a 16 e o f de x é igual a raiz quarta de x. Agora, nós temos várias funções aí para calcular a derivada. Então, vamos começar com 3. No 3, nós temos f de x igual a 186,5. Observe que a expressão aqui, ó, ela não envolve a variável x. Então, significa que para qualquer x que eu botar aqui, o valor da função vai ser exatamente esse daqui, ó. Então, nós temos aqui uma função constante. E sabemos que a derivada de uma função constante é igual a zero. Então, aqui nesse caso, o f' de x é igual a zero. Agora vamos para o 4. No 4, observe que também nós temos que, nesse lado de cá, nós não temos a variável x aparecendo em lugar nenhum aqui. Então, significa que para qualquer valor que eu botar aqui de x, o valor dessa função aqui sempre vai ser raiz de 30. Então, ele nunca vai mudar. Então, essa função aqui, ela é constante. Ela fica constante, seja qual for o valor de x que você colocar aqui. Então, novamente, você tem uma função constante e a derivada de uma função constante é zero. Então, a derivada da f no item 4 é igual a zero. Ok. Agora, vamos resolver o 5. Aqui eu tenho f de x igual a 5x menos 1. Então, aqui o 5x menos 1 ele é um polinômio. A gente vai usar a regrinha de derivada do polinômio para poder resolver, né? Então, nós temos que no 5 f' de x, e aí você tem isso aqui menos isso aqui, aí você deriva cada um individualmente. Então, a derivada do 5x vai ser 5, igual a 5. E aí você tem a derivada do menos 1, que é uma constante, que é zero. Então, vai ficar somente esse 5 daqui. Então, a derivada dessa função aqui é a constante igual a 5. Agora vamos resolver o 6. No 6 você tem também, né, um polinômio aqui. Na verdade, um monômio. E aí a derivada vai ser bem simples de calcular também. Então, eu tenho f' de x vai ser igual a... O que a gente faz? O 10, ele desce multiplicando. Então, eu vou ficar com menos 4 vezes 10, que vai dar menos 40. Vezes x elevado a 10 menos 1, que vai dar 9. Então, essa é a derivada do item 6.
Agora vamos para o item 7. No item 7, novamente um polinômio, a gente vai derivar cada um desses termos aqui de forma individual. Então, eu vou ter f' de x vai ser igual a... Então, aqui eu tenho x elevado a 3, o 3 vai descer aqui, multiplicando o 1, e aí você vai ficar com 3x. E aí o expoente aqui do 3, você vai diminuir 1 aqui, que vai ficar 2. Então, você tem 3x ao quadrado. Então, isso foi a derivada desse pedaço daqui. Agora, derivando isso aqui, ó, sempre quando você tiver o expoente 1 aqui, a derivada vai ser a constante que está acompanhando aqui o x. Como nesse caso aqui, né, a derivada foi o 5. E aqui, mas por que isso? Porque aqui você tem o expoente 1, que não aparece, que viria para cá multiplicando, que vai dar o próprio menos 4. E aí, aqui, o resultado aqui ficaria x elevado a 0, que é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, você teria menos 4. E a derivada da constante é 0, então termina aí. Então, a derivada do item 7 é 3x² menos 4. E agora o item 8, você observa que você também tem um polinômio. E cuidado para não se confundir só porque tem um t aqui. Na verdade, a gente coloca x aqui, mas eu poderia usar a letra que eu quiser. Aqui simplesmente ele está dizendo, essa função aqui, a variável dela, eu estou chamando ela aqui de x, então aonde aparecer x aqui na expressão, eu tenho que substituir pelo valor que eu botar aqui. Aqui simplesmente, em vez de eu chamar de x, eu quis dar outro nome, mas o funcionamento é o mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa se eu tivesse escrito f de x igual a 1,4x à quinta menos 2,5x ao quadrado mais 6,7. É a mesma coisa. Então, no 8 aí, você vai derivar o polinômio aí que nem a gente já tem derivado. Então, o f' de t vai ser igual a... Aí aqui o 5 vai descer multiplicando. Então, vai ficar 1,4 vezes 5, que vai dar 7. Aí eu boto t e subtraio uma unidade do 5, que vai ficar 4. Menos... E aí agora o 2 desce multiplicando com menos 2,5, que vai dar menos 5. Então, eu tenho menos 5 vezes t, e aí subtrai 1 aí do 2, vai ficar 1. Então, vai ficar somente o t. E, finalmente, nós temos uma constante que a derivada é 0. Então, acaba aí. Então, essa vai ser a derivada do item 8. Agora, nós temos aqui algumas funções que, para derivar, a gente vai precisar utilizar a regra do produto e a regra do quociente. Nessas duas primeiras funções aqui, a gente vai usar a regra do produto, já que eu tenho um produto entre funções. Agora, já nesse daqui, a gente vai utilizar a regra do quociente, já que eu tenho o quociente entre funções. Então, primeiro, o item 3. Então, olha só. A gente tem que o f de x é igual a um certo u de x vezes um certo v de x. Onde u de x, nesse caso, é igual a x ao cubo mais 2x, e o v de x é igual a e elevado a x. Então, tudo que eu fiz aqui foi só dar um nome para... Eu dei um nome para esse, que eu estou chamando de u de x, e eu dei um nome para esse aqui, que eu estou chamando de v de x. E aí observa que a função é exatamente o produto dessas duas funções aqui que eu defini. O de x, que é isso, vezes o v de x, que é isso aqui. Para calcular a derivada do produto de duas funções, a gente vai ter que usar o que a gente chama de regra do produto. Então, eu tenho f' de x vai ser igual a derivada do primeiro, então que vai ser o' de x, vezes o segundo, v de x,
mais o primeiro, que é u de x, vezes a derivada do segundo, v' de x. Então, para poder a gente encontrar a derivada, a gente vai precisar encontrar a derivada da u e a derivada da v. Então, derivando a função u, que a gente definiu aqui, então nós temos um polinômio, que aí o 3 vai descer multiplicando, vai ficar 3x, e aí subtrai 1 do expoente, que era 3, agora virou 2, e aí a derivada disso aqui vai ser só o 2. E a derivada do v, então aqui eu tenho que o v é a exponencial, e elevado a x. E a derivada da exponencial, e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Então ela é uma função que a derivada continua sendo ela mesma. Então agora que eu tenho as expressões de u, v, u' e v', só é substituir aqui, ó. Então a derivada da f, vai ser igual a u', que é 3x² mais 2. É muito importante colocar dentro do parêntese. Vezes o v, que é e elevado a x. Mais a função u, que é x ao cubo mais 2x. Vezes o v', que é e elevado a x. E aí, se eu coloquei um 2 aqui, mas é x, né? Então agora, ó, se eu quiser também, eu posso colocar o elevado a x em evidência. E aí eu ficaria com a derivada da f é igual a... Então aqui eu vou colocar isso aqui, tudo dentro do parênteses aqui, ó. Então eu vou ficar com 3x² mais 2 mais x ao cubo mais 2x. Tudo isso multiplicando por elevado a x. Aí, caso você queira deixar mais organizado, né, a gente costuma colocar primeiro as potências maiores, né? Então, eu vou colocar aqui x ao cubo mais 3x² mais 2x mais 2. Mas isso que eu fiz aqui agora foi só uma questão de estética, não é necessário fazer isso não. Aqui já estava correto. Na verdade, isso aqui, né, já era derivado, né? Mas aí eu quis escrever de uma forma mais organizada, só por questão de gosto mesmo. Então, essa aqui vai ser a derivada da função f. Agora, vamos resolver o 4. Então, 4, nós temos g de x, né? Igual a raiz de x vezes e elevado a x. Igual a raiz de x vezes e elevado a x. Então, novamente, eu vou identificar aqui duas funções, né? Que eu quero que eu escrever a g de x igual a uma função u de x vezes v de x. Então, eu vou chamar aqui de u de x igual a raiz de x e v de x igual a e elevado a x. A gente vai precisar da derivada da u. Então, a derivada de u de x é igual a... Olha só. A função raiz de x é o mesmo que escrever x elevado a meio. E aí a gente vai usar a regra da derivada de uma potência, que nem temos utilizado. Eu vou pegar o meio e vai descer multiplicando. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes x. E aí eu vou subtrair 1 daqui da potência meio, que vai ficar menos meio. Menos meio. E aí eu posso reescrever isso aqui de outra forma, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre x elevado a meio, né? Que eu inverti aqui a fração, né? Que era x sobre 1. E eu mudei o sinal aqui para positivo, então ficou meio.
E aí isso aqui, se eu quiser, eu posso reescrever mais ainda como sendo uma única fração, 1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, agora que nós temos as derivadas, né? E também a derivada da v é fácil, né? Que é v' de x é igual à própria v de x, que é e elevado a x. Então, agora é só usar aquela formulazinha que a gente viu lá em cima. Então, a derivada da função g vai ser igual a derivada da u, que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes a função v, que é e elevado a x, mais a função u de x, que é raiz de x, vezes a derivada da função v, que é e elevado a x. E aí, se eu quiser, eu posso colocar em evidência o elevado a x, elevado a x vezes 1 sobre 2 raiz de x mais raiz de x. Então, essa vai ser a derivada. Tem mais, né? Tem agora as frações. Então, o número 5, né, eu tenho y igual a e elevado a x sobre x quadrado. 5, nós temos y igual a e elevado a x sobre x quadrado. Então, agora nós vamos utilizar a regra do quociente. Então, nós vamos querer escrever isso aqui como sendo uma certa função u de x sobre uma outra função v de x. Aqui nesse caso, nós temos que o u de x é igual a e elevado a x e a v de x é igual a x quadrado. Vamos também precisar da derivada desses dois aí. Então, eu vou calcular logo aqui o u' de x, que é o próprio e elevado a x, e o v' de x, que é igual a 2x. 2x. E aí a gente vai usar a regra da derivada do quociente, que é y' vai ser igual a a derivada do de cima, u' de x, vezes o de baixo, v de x, menos o de cima, que é u de x, vezes a derivada do de baixo, v' de x, e tudo isso elevado a o de baixo ao quadrado, que vai ficar o v de x elevado ao quadrado. Então, agora, já que eu tenho as expressões para u, v, u' e v' aqui, basta substituir. Então, eu tenho que o y' vai ser igual a... Então, u', que é e elevado a x, vezes v de x, que é x quadrado, menos o u, que é e elevado a x, vezes o v', que é 2x. Tudo isso sobre o v de x ao quadrado. Então, aqui como eu tenho que o v de x é x ao quadrado, então x ao quadrado é x ao quadrado vezes x ao quadrado, que é x à quarta. Então, aqui eu vou ter x à quarta. E aí, se eu quiser, eu posso colocar o e elevado a x em evidência aí. Vou ficar com... Na verdade, dá para colocar tanto o x quanto o e elevado a x em evidência. Então, eu tenho, vai ficar x e elevado a x vezes x menos 2, tudo isso sobre x à quarta. E aí eu posso até simplificar, vou simplificar esse x aqui com 1 dos x aqui do x à quarta, que vai ser igual a e elevado a x vezes x menos 2 sobre x ao cubo. Então, essa é a minha derivada. E agora, o último, né, que é o 6, que é y igual a e elevado a x sobre 1 mais x.
Então, 6 tem um y igual a e elevado a x sobre x mais 1, deixa eu ver, sobre 1 mais x. Então, novamente, eu vou usar a regra do quociente. Então, eu vou ter que o y' vai ser igual a derivada do de cima, que é e elevado a x, vezes o de baixo, 1 mais x, menos o de cima, e elevado a x, vezes a derivada de baixo. A derivada de baixo vai ficar 1 apenas, porque isso aqui vai ser 0, a derivada do 1 é 0, a derivada do x é 1. Então, vai ficar só o elevado a x aí. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. E aí, então, eu vou ter 1 mais x, 1 mais x elevado ao quadrado. Aí, novamente, eu posso colocar o elevado a x em evidência. Isso aqui vai ser igual a e elevado a x vezes. E aí, eu tenho 1 mais x no primeiro aí, e eu vou ter o menos 1 no segundo. Menos 1. Tudo isso sobre 1 mais x elevado ao quadrado. E eu posso cortar esse 1 com esse 1 aqui. Vou ficar com x e elevado a x sobre 1 mais x elevado ao quadrado. Então, essa é a minha derivada. Agora vamos derivar algumas funções que envolvem funções trigonométricas. Nesse número 5 aí, nós temos a função g de t, que é igual a t ao cubo vezes cosseno de t. Então, eu tenho o produto de duas funções. Então, eu vou usar a regra do produto aqui. E aí, eu vou precisar calcular a derivada do cosseno. E aí, a gente tem que lembrar que a derivada do cosseno é menos seno. Então, d dt do cosseno de t. Então, essa notação aqui significa derivar o cosseno de t com relação à variável t. Isso aqui é igual a menos seno de t. Então, derivando a função g, então g' de t, vai ser igual a derivada do primeiro, que vai ser 3t quadrado, vezes o segundo, cosseno de t, mais o primeiro, t ao cubo, vezes a derivada do segundo, que é menos seno de t. E aí eu posso arrumar um pouquinho isso aí. Posso colocar o t quadrado em evidência. E aí eu vou colocar aqui 3 vezes cosseno de t. E aí aqui vai ficar menos com mais, vai dar menos. E aí vai ficar t. Então vai ficar menos t vezes seno de t. Então essa é a derivada da g, do número 5. Agora no número 6, eu vou ter... Então olha só, eu tenho uma secante e tenho uma tangente. Então, normalmente, o mais importante é você saber a derivada do cosseno e a derivada do seno, que é, vou botar aqui, d dt do seno de t é igual a cosseno de t. Então, a derivada do cosseno é menos o seno e a derivada do seno é cosseno. Então, você observa que a derivada do seno não aparece o sinal de menos aqui, só na derivada do cosseno que aparece um menos aqui, né? E aí sempre troca, né? O cosseno passa para seno e o seno passa para cosseno. Então, você sabendo isso aqui, você consegue derivar qualquer função trigonométrica. Basta você lembrar, por exemplo, que a secante de t é igual a 1 sobre cosseno de t. E a tangente de t é igual a seno de t sobre cosseno de t. Então, para você derivar isso aí,
para derivar secante e derivar tangente, você pode usar a regra do quociente. Ó. Então, derivando a secante, então vou botar aqui d dt, a derivada da secante, vai ser igual a derivada do de cima, que é 0, que já que eu tenho constante aqui 1, então a derivada do de cima vezes o de baixo, então que vai dar 0, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é menos seno, então você vai ter 1 vezes menos seno. Tudo isso aí sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre cosseno de t ao quadrado. Então, essa é a derivada da secante. Que aí você pode cancelar esses dois sinais de menos aí, vai ficar somente seno de t sobre cosseno ao quadrado de t. E a derivada da tangente, então o d dt da tangente de t, vou usar a mesma regrinha da derivada do quociente. A derivada do de cima, que é cosseno, vezes o de baixo, que também é cosseno, então vai ficar cosseno ao quadrado, menos o de cima, que é seno, vezes a derivada do de baixo, que vai ser menos seno. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado. E aí a gente tem aqui em cima cosseno ao quadrado de t mais, que eu vou ter menos com menos dá mais, seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. Seno ao quadrado de t. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de t. E aí a gente lembra da propriedade lá do seno e cosseno, que o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado do mesmo t é igual a 1. Então, independente do valor do t. Então, eu vou ter 1 sobre cosseno ao quadrado de t. E observe que isso aqui é exatamente o quadrado da secante. Então, eu posso também, se eu quiser, reescrever isso aí. Vai ser igual a secante ao quadrado de t. Inclusive, isso aqui, né? Também você pode reescrever como sendo seno de t vezes a secante ao quadrado de t. Porque isso aqui vai ser o seno de t vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de t, que a gente vê que é o quadrado da secante. Então, beleza. Agora a gente sabe a derivada da secante e sabe a derivada da tangente. Agora vamos derivar isso daqui, ó. Então, como eu tenho a derivada de uma soma, vai ser... a derivada da g vai ser 4 vezes a derivada da secante mais a derivada da tangente. Então, eu vou ter aqui o g' de t vai ser igual a 4 vezes a derivada da secante, que a gente já calculou, que é seno de t vezes secante de t, secante ao quadrado de t, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Se a gente quiser, a gente pode colocar a secante ao quadrado em evidência. Secante ao quadrado de t vezes 4 seno de t mais 1. Então, essa é a derivada da nossa função g. Agora vamos começar a falar sobre a regra da cadeia. Então, essa questão aí, ele pede para poder escrever a função como uma função composta, né? Identificando a função de dentro e a função de fora. E então encontrar a derivada. Então, a gente vai usar a regra da cadeia para poder derivar isso aí. Então, na questão 1 aí, se observa que eu tenho o seno de 4x. Então, primeiro eu tenho que calcular o 4x e depois calcular o seno do resultado daqui. Então, aqui no caso, a função de dentro é o 4x. Então, eu tenho que o g de x é igual a 4x. E a função de fora é o seno. Então, o f de x
é igual a seno de x. E aí, no caso aqui, o y vai ser igual a f composta com o g de x. Que de fato, né, o que a f faz? A f pega o que tiver aqui dentro e coloca aqui dentro do seno. Então, a f do g de x vai ser o seno do g de x, né? Então, eu peguei o que estava aqui dentro e coloquei dentro do seno. Mas só que o g de x é exatamente 4x. Então, isso aqui vai ser igual a seno de 4x. Então, isso aqui foi só para poder verificar que, de fato, a nossa função, o nosso y, ele é a composição de f com g. Então, a gente lembra agora que a derivada de uma função composta, então eu quero calcular o y' é igual à derivada da f aplicada na função g vezes a derivada da função g. Então, para calcular a derivada da y, a gente tem que calcular a derivada da f, tem que calcular a derivada da g. E aí, o que acontece? A derivada da g, g' de x, é igual a 4. A derivada de 4x é 4. E a derivada da f, f' de x, é igual a cosseno de x. A derivada do seno é cosseno. Então, agora que a gente tem as derivadas, a gente pode escrever a expressão de y'. Então, y' vai ser igual a f' aplicada no g de x. Então, eu vou escrever aqui primeiro para não confundir o f', que é o cosseno de x, né? Então, eu tenho cosseno. E aí, no lugar do x aqui, né, eu tenho g de x. Então, eu vou ter cosseno de g de x. E aí, tudo isso multiplicado por g' de x, que é a constante 4. Então, multiplica por 4. Então, isso aqui, agora eu vou substituir o g de x pelo valor do g de x, né, que é 4x. Então, eu vou ficar com... vou colocar esse 4 também aqui para frente. Então, eu vou ter 4 cosseno de g de x, que é 4x. Então, essa vai ser a derivada da minha y do item 1. Agora vamos resolver esse item 5. Então, no item 5, a gente vai ter que eu tenho, primeiro aqui, né, eu tenho o raiz de x, e aí eu tenho o e elevado ao resultado dessa expressão daqui. Então, a função de dentro é o raiz de x, a função de fora é a exponencial. Então, aqui eu tenho que o f de x, né, que é a função de fora, é igual a e elevado a x, e o g de x, que é a função de dentro, é igual a raiz de x. Então, a gente já identificou a composição, né? Na hora que fazer f composta com a g, vai dar exatamente o e elevado à raiz de x. Então, a gente vai precisar calcular as derivadas da f e da g para poder encontrar a derivada da composição, usando a regra da cadeia. Então, a gente sabe que a f' de x é igual à própria f de x, né? Que é e elevado a x. E a gente calculou ainda há pouco, né? Um pouco mais cedo aqui nesse vídeo, a derivada da raiz de x, que então eu tenho que a g' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, agora que eu tenho as derivadas da f e da g, eu posso escrever a derivada da y. Então, y' vai ser igual a f', né, que é e elevado a x, mas aí eu vou ter que botar eu vou ter que calcular f', e no lugar do x aqui eu vou ter que botar o g de x. Então, no lugar do x aqui eu boto raiz de x. Então, eu vou ter e elevado a raiz de x, tudo isso multiplicado pela g' de x, que é isso aqui. Multiplicado por 1 sobre 2 raiz de x.
E se eu quiser, eu posso escrever isso aqui numa única fração. Então, eu vou ter e elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x. Então, essa é a derivada da minha função y. Agora, nós vamos utilizar novamente a regra da cadeia para derivar essa função daqui. E aí, ó, esse aqui é um caso bem especial de função composta, né? Que aqui nesse caso, a função de fora é f de x igual a x elevado à quinta, e a função de dentro, g de x, é igual a x à quarta mais 3x quadrado menos 2. Então, a gente pode seguir do mesmo método, do mesmo modo que a gente resolveu essas outras derivadas aqui. Eu posso usar a mesma coisa, já que eu identifiquei a nossa f e a nossa g aqui, né? Mas aí, nesse caso especial aqui, a gente pode usar uma regrinha que pode facilitar um pouco na hora de você calcular essa derivada. Então, toda vez que você tiver qualquer coisa aqui, qualquer função elevada a uma potência, você vai ter que a derivada, f' de x, é igual a potência vai descer multiplicando. Então, eu vou ficar com 5 aqui. Aí, eu vou repetir o que está aqui dentro. X à quarta mais 3x ao quadrado menos 2. Aí, eu vou subtrair 1 aqui do expoente. Já que eu tinha 5, agora eu vou colocar 4. E vou multiplicar isso tudo pela derivada do que está aqui dentro. Então, eu vou derivar o que está aqui dentro. Vai ficar 4x ao cubo mais... Então, agora 2 vezes 3 dá 6, 6x, e a derivada do 2 vai dar 0, então não preciso colocar nada. Então, essa é a derivada da minha função f. Mas se você utilizar aquele método que nós utilizamos aqui nessa outra questão aqui, você vai ver que você vai chegar no mesmo lugar, que vai ser a mesma coisa. Aqui, basicamente, eu tenho a nossa função f', né, vai ser 5x à quarta, né? Então, eu tenho 5, o g de x aqui à quarta, e vezes a derivada da g. Então, eu fiz exatamente aquilo lá de cima, só que falando de um outro jeito. E aqui, novamente, nós temos uma função composta. E observa que aqui, né, nós temos um a aqui, nós temos um x, né? Então, é importante você identificar quem é a variável. Como eu tenho aqui, né, o y igual a isso aqui, e eu tenho um x aqui, tenho esse a aqui, a gente costuma pensar que a variável vai ser o x. Então, nesse caso, eu considero o a como se fosse uma constante. Então, aqui eu tenho que minha variável é x. Então, aqui no caso eu vou dizer que o f de x, que é a função de fora, é igual a cosseno de x. E a função de dentro, que eu vou chamar aqui de g de x, é igual a ao cubo mais x ao cubo. Então, eu vou precisar agora derivar a f e derivar a g. A derivada da função f vai ser, como a gente viu anteriormente, a derivada do cosseno é menos seno de x. E a derivada da função g, então g' de x. E aí, muita atenção aqui, né? Como eu falei, né, a gente vai identificar esse a aqui como sendo uma constante. E a derivada da constante é zero. Então, a derivada disso aqui é zero. E aí, somente isso aqui que vai sobrar a derivada, né? Que vai dar 3x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado. Então, a derivada disso aqui vai ser 3x quadrado, porque isso daqui desapareceu, que é a constante. E a derivada disso aqui, o 3 desceu multiplicando, e eu subtraí 1 aqui do expoente, que aí ficou x quadrado. Então, agora que eu tenho isso, eu vou escrever a derivada da y. Vai ser igual a f' composta com a g. Então, simplesmente eu vou pegar aqui a função g e vou colocar no lugar onde tem o x aqui. Então, eu vou ficar com menos seno, vou abrir um parêntese e colocar o valor da função g, que é a ao cubo mais x ao cubo.
E aí eu vou multiplicar isso tudo pela derivada da função g, que é 3x². Então, vezes 3x². E aí, normalmente, eu gosto de escrever o 3x² na frente. Então, eu vou botar aqui menos 3x² vezes seno de a ao cubo mais x ao cubo. Então, essa é a minha derivada. Agora, essa daqui, ó, ela está bem interessante. Primeiro, né, que você considera aqui que a variável é y, então eu vou agir normalmente aqui, do mesmo modo que eu agiria se eu tivesse x no lugar do y aqui, né? Então, eu vou derivar com relação a essa variável y. Então, ó, primeiro, vamos verificar aqui, né, que isso aqui é igual a uma certa função u de y sobre uma função v de y. Então, eu estou chamando o que eu tenho aqui em cima de u de y e o que eu tenho aqui embaixo de v de y. Então, usando a regra do quociente, eu tenho que a derivada da g, g' de y, vai ser igual a derivada do de cima, que é, eu vou botar aqui o' de y, vezes o de baixo, v de y, menos o de cima, o de y, vezes a derivada do de baixo. Então, v' de y. Isso aqui, tudo sobre o de baixo ao quadrado. Então, eu vou botar aqui o v de y ao quadrado. Então, observe que eu vou precisar calcular a derivada da u e a derivada da v. Então, vamos calcular isso individualmente. Eu tenho que u de y é igual a y menos 1 elevado a 4. Então, observe que esse aqui eu tenho uma função composta, né? Que é semelhante à que a gente viu agora há pouco, né? Que você tem alguma coisa elevada a um expoente. Então, a derivada da u' de y, vai ser igual a o 4 desce multiplicando, vezes tudo que está aí dentro, y menos 1, e aí eu subtraio 1 do expoente, que vai ficar 3. E eu tenho que multiplicar agora pela derivada do que está aqui dentro. Só que olha só, a derivada da y é 1 e a derivada do menos 1 é 0. Então, a derivada disso aqui tudo vai dar 1. Então, eu teria aqui 1 vezes 1 aqui, que eu nem precisaria colocar. Beleza, agora a gente tem que a função v de y, ela é igual ao denominador, né, que é y ao quadrado mais 2y, tudo isso elevado à quinta. Então, agora a derivada da y é igual a... Então, novamente, né, eu vou descer o 5 multiplicando, vou repetir o que está aí dentro, que é y ao quadrado mais 2y, vou subtrair 1 do expoente, que vai ficar 4, e vou multiplicar isso aí tudo pela derivada do que está aqui dentro. Então, a derivada do y ao quadrado vai ser 2y, mais a derivada do 2y, que é 2. Então, esse é o v' de y. Então, substituindo agora esses valores aqui nessa expressão daqui, eu vou ter que a derivada da g vai ser igual a u', que é 4y menos 1 elevado ao cubo, vezes o v, que é y ao quadrado mais 2y elevado à quinta, menos o u, que é y menos 1 elevado à quarta, vezes o v', que é 5 vezes y ao quadrado mais 2y elevado a 4, vezes 2y mais 2. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, eu tenho isso aqui, no caso aqui é o v, né, elevado ao quadrado. Então, como eu tenho isso aqui elevado ao quadrado aqui, aí esse quadrado eu vou poder multiplicar com 5 aqui, que vai dar 10. Então, eu vou ter
y ao quadrado mais 2y elevado a 10. Né? Porque eu teria a minha expressão elevado à quinta, né? Que seria o que eu tinha aqui. E tudo isso elevado a 2. E aí, quando eu tenho algo desse tipo, eu posso multiplicar isso vezes isso. E deixar um único expoente. Então, essa é a derivada da g e eu não vou tentar simplificar, não, porque ia dar muito trabalho. Então, eu vou deixar do jeito que está aí. Agora, nós queremos encontrar os números críticos da função abaixo. Então, eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x. E o que são os números críticos? Os números críticos são os valores onde a função não é diferenciável ou que a derivada é igual a zero. Como essa função aqui ela é diferenciável em todos os valores do seu domínio, então os números críticos vai ser apenas os valores onde a derivada dessa função é igual a zero. Então, o primeiro passo para encontrar os números críticos é derivar a função. Então, vou calcular f' de x, que aqui nesse caso vai dar 3x ao quadrado, mais 2x menos 1. E aí eu vou ter que igualar essa derivada a zero para encontrar os valores de x, tal que ela é igual a zero. Então, eu vou fazer 3x² mais 2x menos 1 igual a zero. E aí, usando a fórmula de Bhaskara, você vai ter x igual a menos b, que vai dar menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, que é 4, menos 4ac. Então, eu vou ter menos 4 vezes a, vezes a, que é 3, vezes o c, que é menos 1. Tudo isso sobre 2a. Então, 2 vezes 3, que é 6. Então, x vai ser igual a menos 2 mais ou menos. E aí eu vou ter... aqui eu vou ter menos com menos, que vai dar mais. Então, vai ficar 4 vezes 3, que vai dar 12. 12 mais o 4 daqui, 16. Então, eu vou ter raiz de 16 sobre 6. E aí, isso aqui vai ser igual a menos 2 mais ou menos 4, né? A raiz de 16 é 4, sobre 6. E aí, considerando o sinal de mais, eu vou ter menos 2 mais 4, que vai dar 2. 2 sobre 6. Então, eu vou ter 2 sobre 6, que simplificando é igual a 1 sobre 3. E considerando o sinal de menos, eu vou ter menos 2 menos 4, que vai dar menos 6. Menos 6 sobre 6, que vai dar menos 1. Então, eu vou ter menos 6 sobre 6, que é igual a menos 1. Então, os números críticos dessa função f de x é o x igual a 1 terço e x igual a meio. E é só isso que a questão está pedindo. Agora, nessa outra questão aqui, eu tenho várias coisas. Eu quero encontrar os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente. Eu quero encontrar os valores máximos e mínimos locais da função f. E quero encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Então, para isso, eu já te adianto que você vai ter que calcular a primeira e a segunda derivada da função f. Então, eu vou calcular a primeira derivada, f' de x, que é igual a 6x² mais 6x menos 36. E vou calcular a segunda derivada. Então, a derivada da derivada, isso aqui vai ser igual a 12x mais 6. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou querer encontrar os valores onde a primeira derivada é igual a zero. Então, eu vou fazer 6x² mais 6x menos 36
igual a zero. Eu posso dividir a equação inteira por 6, vai ficar x² mais 6, ou mais x, menos 6 igual a zero. E aí eu vou ter, usando a fórmula de Bhaskara, eu vou ter x igual a menos b, né, que vai ser menos 1, mais ou menos raiz de delta, que vai ser raiz de 4, raiz de b ao quadrado, que é 1, menos 4ac. Como eu tenho um sinal de menos aqui no valor do c, então vai ficar com menos, que vai dar mais. Opa. Que vai dar mais. E aí 4ac vai ser 6 × 2, 24. Tudo isso sobre 2a, que vai ser 2. Então eu vou ter... Então vai ficar raiz de 5 aí dentro da raiz. Vai ficar raiz de 5, então eu vou ter menos 1. Quer dizer, raiz de 25. Então vai ficar menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Então, considerando o sinal de mais, eu vou ter 4 sobre 2, que vai dar 2. Considerando o sinal de menos, eu vou ter menos 1, menos 5, que vai dar menos 6, sobre 2, que vai dar menos 3. Então, essas são as duas raízes. Então, nisso aí nós já obtivemos os valores críticos da nossa função f'. Quer dizer, os valores críticos da nossa função f. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou traçar aqui o menos 3. Vou botar aqui menos 3. E vou botar aqui o 2. E olha só. A f', ela é uma função com a concavidade para cima, né? Então, que eu tenho aqui um número positivo no x². Então, a parábola, ela seria uma coisa assim. Eu sei que ela corta o eixo x nesses dois valores aqui, né? Que são as raízes que nós encontramos. E o que acontece? Nessa parte daqui, a nossa função f', ela é positiva. Aí, nessa parte daqui, ela é negativa. E nessa outra parte aqui, ela volta a ser positiva. Então, a gente sabe que quando a derivada ela é positiva, então a função ela é crescente. E quando ela é negativa, a nossa função original ela é decrescente. Então, na letra A aqui, os intervalos nas quais f é crescente, então assim, a f é crescente nos intervalos. Então vão ser dois intervalos, vai ser essa parte daqui e essa parte daqui. Então eu tenho de menos infinito até o menos 3, intervalo menos infinito até o menos 3. E depois eu vou ter do 2 até mais infinito. 2 até mais infinito. Então ela vai ser crescente nesses dois intervalos aqui. Então, esse aqui é a letra A. E vai ser decrescente no intervalo de menos 3 até 2. Menos 3 até 2. Então, essa foi a letra A. Encontre os valores de máximos e mínimos locais de f. Então, olha só. Para identificar os valores de máximos e mínimos locais, a gente vai pegar e identificar os números críticos, né? Que a gente já identificou, que é o menos 3 e o 2. E a gente vai ver o seguinte. Se por um acaso aqui, né, primeiro eu vou pegar o menos 3.
Se o sinal ele mudou, né? Tipo assim, aqui, por exemplo, aqui tá mais e aqui tá menos. Então, isso aqui eu tenho um máximo ou mínimo local. Aí eu vou ver. Se aqui era mais e aqui ficou menos, então isso aqui é o máximo local. Aqui nesse caso, no caso do 2, aqui era menos e depois ficou mais. Então aqui vai ser o mínimo local. Porque olha só, nessa parte daqui a função ela tava crescendo. E aí de repente ela começou a decrescer. Então ela estava crescendo e depois ela começou a decrescer. Então nesse valor daqui ela atingiu um máximo. E por outro lado, né, aqui ela estava decrescendo e depois ela passou a crescer. Então ela estava decrescendo e depois ela começou a crescer. Então nesse 2 aí ela atingiu um mínimo. Então na letra B nós temos que a função f atinge um máximo local em -3 e um mínimo local em 2. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo para você encontrar qual é o máximo local e qual é o mínimo local. Porque até agora aqui o que eu descobri foi que ela atinge o máximo local em -3. Agora eu vou precisar calcular qual é esse máximo local. O máximo local vai ser dado por... Então, o máximo local será dado por f de -3. Então, eu vou ter que calcular o f de -3. Então, eu vou pegar a minha função original aqui e vou substituir o x por -3. Então, eu vou ter 2 vezes -3 ao cubo. Então, eu vou ter 2 vezes -3 ao cubo, mais 3 vezes -3 ao quadrado, menos 36 vezes -3. Então, resolvendo isso aí, eu vou ter 2 vezes -3 ao cubo, vai ficar -27, mais 3 vezes -3 ao quadrado vai dar 9. E aí, -36 vezes -3 vai ficar mais 108. E aí eu vou ter 2 vezes -27 vai dar -54. -54. E aí eu vou ter mais 27. 3 vezes 9 dá 27. Mais 108. Isso aí vai dar igual a 81. Então, esse vai ser o máximo local. Agora, o mínimo local será... Então, para poder calcular o mínimo local, eu vou ter que fazer o f de 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 36 vezes 2, que vai ser igual a... Aqui vai ficar 2 vezes 8, que vai dar 16, mais 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, então vai ficar 3 vezes 4, que vai dar 12. E menos 36 vezes 2 vai dar menos 72. Isso aqui vai dar igual a 34.
44. Quer dizer, menos 44. Então, esse vai ser o mínimo local. Observa que aqui, né, eu só encontrei um máximo local, que foi em menos 3, e um mínimo local, que foi no 2. Se tivesse mais pontos críticos, né, eu teria que calcular em cada um deles. Então, poderia ser que eu tivesse mais de um máximo local, inclusive poderia ser que tivesse dois máximos locais, né? Poderia ter mais de um mínimo local, então você teria que calcular todos eles. Que no caso só foi dois, né? Um máximo local e um mínimo local. Então eu calculei aqui que o máximo local é 81 e o mínimo local é menos 44. Beleza, então isso foi a letra B. E a letra C, encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Então, para essa parte daqui, eu vou precisar utilizar a segunda derivada. Então, o primeiro passo é encontrar todos os zeros da segunda derivada. Então, eu vou igualar a segunda derivada a zero. Então, eu vou fazer... Então, a letra C, eu vou fazer 12x mais 6 igual a zero. E com isso, eu obtenho que x é igual a menos meio. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui, vou traçar uma reta. Vou colocar aqui o menos meio. E aí eu sei que no menos meio aqui, no menos meio eu tenho que a segunda derivada é igual a zero. Então, e além disso, né, então assim, eu tenho o seguinte, que essa aqui é uma função crescente, né? Tipo, quando x é menor do que menos meio, isso aqui vai ser negativo, e quando x for maior do que menos meio, isso aqui vai ser positivo. Então, eu vou ter aqui negativo no lado de cá, e vou ter positivo no lado de cá. Então, olha só, a gente tem que quando a função, quando a segunda derivada ela é negativa, então ela vai ser côncava para baixo. Então a questão pede o quê? Pede para poder encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Então aqui, né, eu tenho que no intervalo de menos infinito até menos meio, eu tenho que a função tem a concavidade voltada para cima, então ela é côncava para baixo. E no outro intervalo, né, que vai ser de menos meio em diante, de menos meio até mais infinito, ela vai ser côncava para cima. E o que acontece? O que é um ponto de inflexão? Ponto de inflexão vai ser um ponto onde ela muda de concavidade. E aqui nesse caso, né, ela só mudou de concavidade uma única vez, que foi quando x era igual a menos meio. Então, o ponto menos meio e o f de menos meio, né, que vai ser... Vamos calcular para ver aqui. F de menos meio. Vou botar aqui primeiro f de menos meio. E assim, né, esse ponto aqui vai ser o ponto de inflexão da nossa função. E calculando o f de menos meio, o f de menos meio é igual a... Então, eu vou ter 2 vezes menos meio elevado ao cubo, mais 3 vezes menos meio elevado ao quadrado, menos 36 vezes menos meio. Isso aqui vai ser igual a 2 sobre menos 8, mais 3 sobre 4, mais 18.
Isso aqui é igual a... Vou colocar aqui um 4. E eu vou ter menos 1, mais 3, mais 6, 72. E vai ser igual a 74 sobre 4, que é igual a 37 sobre 2. Então, aqui é igual a x igual a menos meio e y igual a 37 sobre 2. Então, esse aqui vai ser o ponto de inflexão da nossa função, que é o lugar onde ela muda de concavidade. E aí eu tenho outra função para a gente fazer a mesma coisa. Então, eu vou precisar calcular a primeira derivada. Então, eu vou calcular aqui o f' de x. Vai ser igual a... Aqui, como eu tenho um produto, né, de duas funções, eu tenho a função x² e tenho a função ln. Então, eu vou utilizar a regra do produto. A derivada do primeiro, que vai ser 2x, vezes o ln de x, mais o primeiro, que é x², vezes a derivada do segundo, e a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Isso aqui é o logaritmo natural. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. E aí eu posso simplificar um pouquinho isso aqui. Isso aqui é igual a... vai ficar igual a 2x ln de x. E aí x² sobre x vai dar x. E eu quiser, eu posso colocar o x em evidência. Então vai ficar igual a x vezes 2 ln de x mais 1. Então, essa é a derivada. Primeira derivada. Agora, a segunda derivada, f duas linhas de x, vai ser igual à derivada disso daqui, né? Que eu vou usar novamente a regra do produto. Então, eu vou ter a derivada do x, que é 1, vezes o 2ln de x mais 1, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. A derivada disso aqui, né? A derivada do 1 vai dar 0. A derivada do ln é 1 sobre x, e está multiplicando com 2 aqui. Então, eu vou ter 2 sobre x. 2 sobre x. E aí, eu posso cortar esse x com esse x aqui. E aí, eu vou ficar, então, com 2 ln de x. E aí, eu vou ter aqui 1 mais 2, que é 3. Mais 3. Então, essa é a segunda derivada. Então, agora eu vou ter que analisar quando que a primeira derivada é igual a zero. Então, olha só. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou colocar aqui... Tá. Quando que isso aqui é igual a zero? Isso aqui vai ser igual a zero quando isso é igual a zero ou quando isso é igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero se x é igual a zero. Então, eu vou colocar uma reta aqui para representar o x. E isso aqui vai ser igual a zero quando o x for igual a zero. E aí, eu vou colocar aqui agora 2 ln de x mais 1. E eu quero saber quando que isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu tenho 2 ln de x mais 1 igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero, então, quando 2 ln de x for igual a menos 1, ou seja, quando o ln de x é igual a menos meio. E aí eu posso calcular a exponencial de ambos os lados aqui. Eu vou ficar com e elevado a ln de x igual a e elevado a menos meio. E aí, como o ln é a inversa da exponencial, e elevado a ln de x é igual a x. Então, eu vou ter x igual a e elevado a menos meio. Esse número aqui vai ser um número entre 0 e 1. Então, em algum lugar aqui, vou traçar agora uma outra reta. E aí, um lugar entre, se eu tiver, eu vou ter mais ou menos por aqui assim.
Vou mais para cá um pouco. O número e elevado a menos meio. Então, olha só. Essa função aqui, ele vai ser zero exatamente aqui. E essa função aqui vai ser zero no zero. E aí o que acontece? Eu tenho o produto, a primeira derivada é isso vezes isso. Então, eu preciso verificar quando que isso aqui vai ser positivo e quando que isso aqui vai ser negativo. Então, o primeiro passo vai ser identificar quando que o x é positivo e quando que ele é negativo. E isso é fácil, né? O x vai ser negativo quando ele for menor do que zero. E vai ser positivo quando ele for maior do que zero. Agora, já essa função daqui, olha só, 2ln de x mais 3, ele é uma... Quer dizer, essa função aqui, ela é uma função... Quer dizer, essa daqui, 2ln de x mais 1, ela é uma função crescente. Então, por que que eu sei disso? Porque eu sei que ln de x é uma função estritamente crescente. Então, 2 vezes uma função estritamente crescente mais 1 vai continuar sendo a função crescente. Então, se ela é crescente e eu sei que ela vale zero aqui, então significa que antes dela chegar no zero, né, já que ela estava crescendo, ela era negativa. Então, eu tenho que ela é negativa aqui. E depois que ela passa do zero, né, que ela vai continuar crescendo, porque ela é crescente, ela vai ser positiva. Beleza, então agora eu vou fazer aqui uma outra reta que vai representar o produto que vai ser a derivada, né? Vai representar o x vezes 2ln de x mais 1. E aí eu vou colocar o zero aqui e vou colocar o e elevado a menos meio aqui. Então, olha só, isso aqui é o produto disso vezes isso. Então, o sinal desse produto vai ser o produto dos sinais que era cada um deles. Então, aqui, né, na esquerda do zero, eu tenho que o x é negativo e eu tenho que o 2ln de x mais 1 também é negativo. Então, eu vou ter menos com menos que vai dar mais. Então, aqui eu vou ter o sinal de mais. Aí, nessa parte daqui, entre o zero e o e elevado a menos meio, eu tenho que o x é positivo e tenho que o 2ln de x mais 1 é negativo. Então, eu vou ter mais com menos, que vai dar menos. Então, nessa parte daqui, o sinal é negativo. Agora, a partir do e elevado a menos meio, ambas vai ser positivo. Então, eu vou ter mais com mais, que vai dar mais. Então, agora aqui ela é positiva. Então, com isso, a gente consegue saber que a nossa função f, ela vai ser crescente no intervalo de menos infinito até zero. Ela vai ser decrescente no intervalo de zero até o e elevado a menos meio. E volta a ser crescente a partir do e elevado a menos meio até mais infinito. Então, esses são os intervalos onde elas são crescente e decrescente. Então, isso foi a letra A. A letra B pede para poder encontrar os valores máximos e mínimos locais de f. Então, os máximos e mínimos locais vai acontecer nos pontos críticos da função. Então, aí a gente observa aqui, né, que se ela era crescente e passou a ser decrescente, então ela vinha subindo e aqui ela começou a descer. Então, aqui no zero, ela atingiu um máximo local. Mas eu acabei de perceber uma coisa, que é o seguinte, a função logarítmica, ela só está definida para o x maior do que zero. O x não pode ser nem igual a zero nem menor do que zero. Então, na verdade, essa análise que a gente fez aqui para o x menor do que zero, ela não é válida. Você pode ignorar isso aqui, ó. Ignora aqui, ignora aqui, ignora aqui. Então, a gente está interessado somente nessa parte daqui. Então, voltando para a letra A, né? Essa função aqui, ela é decrescente no intervalo de 0 até e elevado a menos meio. E depois ela passa a ser crescente do e elevado a menos meio em diante. Então, na verdade, essa função aqui ela vai ter apenas esse ponto crítico aqui no domínio dela.
já que no zero ela não está definida. Porque, como eu falei, né, o ln ele só está definido depois do zero, assim, só para valores maiores do que zero. Então é isso. Então a letra A, ela é decrescente nesse intervalo aqui, de 0 até e elevado a menos meio, e ela é crescente do e elevado a menos meio em diante. E, e agora voltando para a questão para a questão da letra B, que é encontrar os máximos e mínimos locais. Então aqui, como ele só tem um ponto crítico, que é o elevado a menos meio, então ele só vai ter um máximo ou mínimo local, e aqui no caso você tinha que ela era decrescente, então ela vinha decrescendo, e depois ela passou a crescer. Então significa que nesse ponto daqui ela atingiu um mínimo local. E aí, para você calcular esse mínimo local, você calcula o f desse valor daí. Então você vai calcular o f de e elevado a menos meio. Isso aqui vai ser igual a e elevado a menos meio ao quadrado vezes ln de e elevado a menos meio. E aí, e elevado a menos meio ao quadrado vai ser... Esse 2 aqui multiplica com isso aqui, vai ficar e elevado a menos 1. E ln de e elevado a menos meio vai ser igual a menos meio, né? Já que o ln é inverso do exponencial. Se eu aplico o ln no exponencial, sobra somente o expoente aqui, que vai ser menos meio. Isso aqui vai ser igual a... Posso escrever isso aqui como sendo menos 1 sobre 2e. Então, isso aqui vai ser o mínimo local que essa função aqui possui. Então, só vai ter um mínimo local. E, finalmente, né, a gente tem que analisar agora os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Então, vamos analisar agora a segunda derivada, que é 2ln de x mais 3. Isso aqui a gente já sabe que é uma função crescente. Vamos analisar quando que ela é igual a zero. Então, você vai fazer 2ln de x mais 3 igual a zero. Então, você vai ter que 2ln de x é igual a menos 3. Então, ln de x é igual a menos 3 sobre 2. E aí, você calcula o exponencial em ambos os lados. Você vai ter que x é igual a e elevado a menos 3 sobre 2. Então, a gente tem que... tem aqui o zero. Então, você vai ter aqui o e elevado a menos 3,5. E aí você sabe que antes do e elevado a menos 3,5 a função era negativa. Já que ela é crescente e ela atingiu o zero aqui, né? Que foi que a gente resolveu essa equação. E aí depois disso ela passa a ser positiva. Então, no intervalo de 0 até e elevado a menos 3,5, a concavidade é voltada para cima, ou é voltada para baixo, ela é côncava para baixo. E aí, a partir desse valor aqui, ela passa a ser côncava para cima. Então, nesse lugar aqui é onde ela tem um ponto de inflexão, que ela muda de concavidade. Então, ela provavelmente ela era alguma coisa assim, e aí ela mudou a concavidade e depois começou a crescer. E aí, para você achar o ponto de inflexão, você tem que calcular ainda quanto é que vale o f de e elevado a menos 3,5. E aí, como o f é x quadrado vezes a ln de x, então você vai ter que isso aqui vai ser igual a o e elevado a menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado vezes ln de e elevado a menos 3 sobre 2. Isso aí vai ser igual a e elevado a menos 3 vezes o ln de e elevado a menos 3,5 vai dar menos 3,5. Isso aqui vai ser igual a menos 3 sobre 2 vezes e elevado ao cubo.
Então, o ponto de inflexão vai ser o ponto de coordenadas x igual a e elevado a menos 3,5 e y igual a menos 3 sobre 2 elevado, quer dizer, vezes 2, menos 3 sobre 2 vezes e elevado a 3. Então, esse vai ser o único ponto de inflexão que nós temos nessa função.